bom dia! Hoje é dia 17 de junho de 2020, quarta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Limeira registra mais 4 mortes e 59 casos positivos por Covid-19 em 24 horas. Americana registra 12 novos casos positivos de Covid-19. Estado distribui mais de 104 respiradores, 30 para a região de Campinas. Homem é preso com carro clonado após ser flagrado por câmera em Nova Odessa. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E a Secretaria de Saúde de Limeira divulgou o balanço ontem, dia 16, mostrando que as mortes confirmadas por Covid-19 somam 30, 4 a mais do que ontem, na data de segunda-feira, dia 15. Os novos óbitos são o homem de 86 anos que tinha esclerose múltipla, homem de 67 anos com histórico de cardiopatia e etilismo. Ambos faleceram em casa e foram atendidos pelo SAMU e eram considerados suspeitos até ontem. Um homem de 42 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e obesidade, e uma mulher de 48 anos que tinha obesidade. A taxa de letalidade é de 4,9%. Há ainda outros 2 novos óbitos suspeitos, um homem de 87 anos com histórico de hiperplasia prostática e outro homem de 75 anos sem informações de comorbidades. Os exames são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. O balanço também aponta que em 24 horas o município registrou 59 casos positivos de coronavírus, elevando o total de 606 confirmações. Desses, 557 estão recuperados 91,9% e outros 19 estão em recuperação. São 360 mulheres e 246 homens com resultados positivos. Os profissionais de saúde em confirmação, ontem, somam 158. Outros 925 casos foram descartados e 1.088 suspeitos seguem em investigações. Ao todo, são 2.619 notificações da doença desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, há 40 pacientes de Limeira internados, 11 deles com resultados positivos para a Covid-19. Desse total, 17 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva. Outras 6 pessoas estão internadas em Limeira. Sobe para mim. Mas são residentes de outras cidades. Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 4 pacientes. E São João da Boa Vista, na unidade de referência do coronavírus, a URC. São 33 internações, 16 delas em UTI. A unidade tem ao todo capacidade para 55 internações entre clínicas e de UTI. A taxa de ocupação de ontem era até de 60%. As demais internações são em outros hospitais do município. O número de confirmações de Covid-19 por faixa etária são 11 casos na faixa de 0 a 9 anos, 23 casos na faixa de 10 a 20 anos e 240 casos na faixa de 21 a 40 anos, 226 casos na faixa de 41 a 60 anos, 74 casos na faixa de 61 a 80 anos e 32 casos na faixa acima de 80 anos. Do total de confirmações, 76,9% está na faixa de 21 a 60 anos. As informações oficiais sobre as doenças do município e atualizações e demais dados podem ser acessados pelo link de Limeira, que é o www.limeira.sp.gov.br/coronavírus. E agora os servidores começaram a ser testados. Desde ontem, a carreta de testes rápidos do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, está em Paço Municipal de Limeira e a previsão da saúde é de testar até sexta-feira, dia 19, cerca de 1.500 pessoas, entre servidores que trabalham na edição no edifício Prada, a profissão que atuam em UBS na divisão do controle de zoonoses, setores que atendem a população diariamente. O resultado sai geralmente em até 24 horas e até o momento já foram testados diversos servidores e profissionais que atuam na linha de frente e atendimento à população, entre eles trabalhadores da saúde, da rede pública e hospitais,
parceiros Forças de Seguranças, a GCM, a PM, a Polícia Civil e a Polícia Federal, e servidores que atuam nas UBSs. No PAs, os ambulatórios médicos de especialidades, a AME, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, o Serviço Especializado de Molestias Infectologiosas de Limeira e o Programa de Assistência Domiciliar, Policlínica, Saúde Mental e entre outras. E agora a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou, nesta terça-feira, dia 16, na data de ontem, o registro de mais 12 novos casos positivos de Covid-19, sendo de 10 que fizeram exames PCR. Um homem de 76 anos do Molon, que está internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, um homem de 69 anos do Matiense, um homem de 50 anos do Bela Vista, um homem de 23 anos da Cidade Jardim, um homem de 46 anos do Jardim Boer, um homem de 46 anos da Vila Margarida, um homem de 59 anos do São Roque, um homem de 42 anos do Jardim Nossa Senhora do Carmo, estão em isolamento domiciliar. Um homem de 31 anos do Parque das Nações, uma mulher de 44 anos do São Jerônimo, que estão curados. Além disso, 2 pessoas fizeram testes rápidos em laboratórios particulares e estão em isolamento domiciliar. Um homem de 36 anos do Jardim Nossa Senhora do Carmo e um homem de 54 anos do Parque Dom Pedro II. E o boletim atualizado traz ainda 19 novos casos suspeitos, sendo que 4 estão em isolamento domiciliar e 15 estão internados. Desse total de pacientes suspeitos de Covid-19 que estão internados, 11 estão em hospital municipal. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 222 casos positivos, sendo 14 óbitos, 6 internados, 39 em isolamento domiciliar e 163 curados. 104 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 31 internados em hospitais e 73 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 647 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado do exame negativo. E o número de curados foi corrigido, pois foram registrados anteriormente 4 pacientes que não eram residentes de Americana. E agora o governo de São Paulo distribuiu nesta terça-feira, dia 16, na data de ontem, mais 104 respiradores para hospitais localizados em 17 cidades de diversas regiões do estado. Os novos equipamentos permitirão a ampliação das UTIs para garantir o atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus que estão em estado grave. Serão destinados 30 novos respiradores à região administrativa de Campinas. O Hospital Municipal Walter Ferrari de Jaguariúna receberá 2 ventiladores e a Prefeitura de Itupeva contará com 3 unidades. Outros 5 serão encaminhados para a Santa Casa de Valinhos e 10 para a Prefeitura de Campinas. O município de São João da Boa Vista será contemplado com 5 respiradores para a Santa Casa e a Prefeitura de Mogi Guaçu terá outros 5 para o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Além disso, a Santa Casa de Piracicaba contará com mais 5 equipamentos. O Vale do Paraíba poderá criar mais 31 novos leitos com os equipamentos encaminhados à região. Serão 10 unidades para a Santa Casa de Lorena, 5 para a Santa Casa do Cruzeiro e mais 4 para a Santa Casa de São José dos Campos. Taubaté receberá 12 equipamentos, sendo 10 destinados ao Hospital Municipal Universitário e outros 2 para o Hospital de Campanha. A distribuição dos respiradores é técnica e feita para locais com maior demanda de internações por Covid-19 e estrutura para os novos leitos, permitindo ampliação da capacidade de atendimento da rede pública e de saúde. E com a chegada de mais respiradores, a rede segue em franca ampliação. E o fundamental é dizer que o trabalho que era realizado em até 60 dias, agora é realizado em 3 dias por essa equipe que faz a calibragem e distribui rapidamente, transformando respiradores em novos leitos de UTI em todo o estado de São Paulo, completou o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. E agora um homem de 26 anos foi detido com um carro clonado na madrugada desta terça-feira, dia 16, por guardas municipais de Nova Odessa. Morador do bairro Matilde Berzin, ele foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento do município e autuado em flagrante pela Polícia Civil pela prática de receptação, crime previsto no artigo 180 do Código Penal. O condutor dirigia um Fiat Palio branco pela rodovia Astrônomo Gianni Collini,
no sentido de Americana, quando foi abordado por 2 viaturas da guarda por volta das 2 horas da manhã. Minutos antes, câmeras haviam acusado a entrada do carro com características suspeitas de clonagem no município. À vistoriagem do veículo, os patrulheiros perceberam sinais de adulteração no número de câmbio e nas etiquetas autocolantes de identificação. Após pesquisa pela numeração do motor, foi constatado que o carro havia sido roubado em abril, no bairro Campos Verde, e rodava com placas quentes de Várzea Paulista e numeração adulterada de vidros e chassi. Ao consultarem a documentação, os guardas verificaram que o certificado de registro e licenciamento do veículo havia sido furtado em agosto do ano passado em Mongaguá, município do litoral sul paulista. O carro e o suspeito foram encaminhados ao plantão policial, onde ele foi autuado em flagrante por receptação com fiança estabelecida no valor de R$ 1.100. Participaram da ação o inspetor Forte e os guardas civis municipais Correia, Pereira e Moraes. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo as redes sociais através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou a sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Diversas áreas do Espírito Santo acumularam grandes volumes de chuva do dia 15 para o dia 16 de junho. Na região de Alfredo Chaves, foram acumulados 117,2 milímetros de chuva em 24 horas. Neste mesmo período, a região de Viana acumulou 103,9 milímetros de chuva. Nesta quarta-feira, a chuva vai diminuir sobre o Espírito Santo, mas ainda tem muita umidade prevista para parte da região sudeste. A previsão para o centro-norte capixaba, parte do Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. No sul capixaba, na região de Belo Horizonte, da zona da Mata Mineira e no centro-norte fluminense, o sol aparece entre muitas nuvens. Já nas demais áreas do sudeste, incluindo a capital paulista e a capital fluminense, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% no oeste de Minas Gerais e no noroeste norte paulista. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 15, máxima de 23 graus, mínima de 19, máxima de 24 graus em Vitória. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em áreas do extremo nordeste mineiro e sul do Espírito Santo, onde devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista, e nas demais áreas do sudeste, os volumes de chuva não vão ultrapassar os 20 milímetros acumulados. E agora, um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal na rodovia Margarida da Graça Martins da SP-135 no início da manhã de ontem, dia 16. O sentido Cruzeiro do Sul-Centro, em Santa Bárbara do Oeste. Conforme informações preliminares, o motorista de um veículo Ford Ka, morador do Vale das Cigarras, seguia para seu trabalho por volta das 5h05 da manhã, quando foi surpreendido por 2 indivíduos que surgiram no meio da pista no quilômetro 123. Um deles foi atingido pelo veículo e arremessado, vindo a danificar o vidro dianteiro e morrendo no local. O outro indivíduo saiu ileso e aparentava embriaguez. Os 2 indivíduos seriam moradores de Tupi, Piracicaba e estariam a caminho do conjunto habitacional Roberto Romano. Meus sentimentos a toda a família. E a unidade respiratória do Jardim Alvorada atingiu a marca de 1.000 atendimentos realizados nesta segunda-feira, dia 15. Registrando o número recorde de pessoas atendidas em um único dia. O espaço, que entrou em funcionamento em 23 de abril, foi planejado e criado pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa para atender pacientes com doenças respiratórias e casos suspeitos confirmados de coronavírus. Pode subir. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria, 60 pacientes passaram pelo Centro de Combate ao Coronavírus nesta segunda-feira, das 7 às 17 horas.
A unidade atende de segunda a segunda, 24 horas por dia. O número é 3 vezes maior que a média de atendimentos registrada anteriormente na unidade, de aproximadamente 20 fichas diárias. Em 54 dias de funcionamento, foram 1.000 atendimentos registrados, 67 exames de raio-x, 45 tomografias de tórax e 86 testes rápidos de Covid-19. O custo médio mensal de manutenção da unidade, que tem e atende os quadros de asma, bronquite, sinusite, gripes e resfriados, é de R$ 370 mil, incluindo insumos. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, despesas com funcionários e transporte de pacientes para outras unidades da região. E o secretário de Saúde do município, Vanderlei Cocato, recebeu com preocupação um relatório que aponta o aumento do número de atendimentos da unidade respiratória. No último sábado, dia 13, o estado registrou maior taxa de ocupação desde a abertura, com 7 pacientes internados ao mesmo tempo, o que representa 59% da ocupação total. Atualmente, são 12 leitos disponíveis. A taxa foi reduzida para 41% no meio da tarde, depois de uma transferência e uma alta médica. Na medida em que a procura por atendimento na unidade respiratória cresce, o aumento de infectados pelo novo coronavírus na cidade também aumenta. Só nesta segunda-feira foram 5 novos casos, entre eles mais uma morte. Agora são 7. Esse crescimento é preocupante e nos deixa em alerta. Precisamos do apoio da população, entendendo a importância do isolamento social e do reforço das medidas de higiene. Não é a hora de promover encontro entre amigos e familiares. A situação é muito séria, explicou Cocato. Cocato afirmou que a equipe técnica da Secretaria de Saúde segue fazendo reuniões semanais em busca das novas medidas para frear a disseminação da doença no município. Nossos médicos, inclusive infectologistas, enfermeiros e profissionais integrantes do Comitê Estratégico de Prevenção ao Combate ao Coronavírus, estão focados. No entanto, é preciso que haja conscientização por parte da população, frisou o secretário de Saúde. E agora, uma mulher de 68 anos é a 7ª morte por Covid-19, o novo coronavírus, em Santa Bárbara do Oeste. A informação consta em boletim divulgado pela Prefeitura às 20 horas desta terça-feira. Segundo a administração, o 7º óbito foi confirmado oficialmente ontem, mas a paciente morreu no sábado. Ela morava na região do Planalto do Sol 2. Além da 7ª morte, a Prefeitura informa que a cidade tem 121 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 18 de moradores de outros municípios, 161 casos suspeitos, uma morte suspeita, 65 curados e 602 casos descartados. Os números continuam sendo divergentes com os divulgados pelo governo do estado de São Paulo, que no boletim de ontem informa a existência de 149 casos na cidade. E Santa Bárbara do Oeste registrou até o início deste mês de junho um total de 753 casos de dengue e aguardava o resultado do exame de um caso suspeito do chikungunya. Para prevenir a doença, as ações do combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti prosseguem em várias regiões da cidade. No dia 15, na segunda-feira, as equipes da Prefeitura atuaram nos bairros Planalto do Sol 2, Augusto Cavalheiro, Batagim, Vila Rica e Residencial Furlan, realizando visitas casa a casa, controle de criadouros e serviços de nebulização. Na semana passada, as ações ocorreram no Jardim das Orquídeas, Terra Azul, São Joaquim, Santa Rosa, San Marino, Conjunto dos Trabalhadores, 31 de Março, Jardim das Laranjeiras e Vila Oliveira. As atividades são realizadas de forma ininterrupta, mesmo no período de quarentena para o enfrentamento do coronavírus, já que o serviço de controle do vetor é considerado essencial, visando evitar o aumento de número de casos de dengue e de outras arborivizações. E segundo a Prefeitura, durante as visitas, os agentes têm adotado todos os cuidados necessários às medidas de prevenção relacionadas ao coronavírus, inclusive não entrando em imóveis que tenham pessoas acima de 60 anos. Nesse caso, orientam pelo portão. A Prefeitura orienta a população a receber os agentes de controle e endemias para obter informações importantes para as medidas simples que podem prevenir doenças graves e reforça que todas as ações que o município promove são gratuitas e que não realiza nenhum serviço
como nebulização, limpeza de calhas ou de caixa d'água. Mediante a cobrança de taxas, em caso de dúvidas, é essencial entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ, o Centro de Controle das Zoonoses, pelo telefone 3463-8099 ou pelo e-mail ccz.saude@santabarbara.sp.gov.br. Caso a pessoa apresente sintomas como febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas no corpo e dores nas articulações, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência e não se medicar por conta própria, sem antes consultar um médico, que já alguns medicamentos podem agravar a doença. E agora eu tenho uma dica para você que está em casa nessa quarentena, ou foi trabalhar, não sabe o que comer no almoço. Eu indico para você a Arte Restaurante. Aquela comidinha gostosa, quentinha, feita como se fosse de mãe, de vó, é na Arte Sabor Restaurante. Eles atendem pelo iFood e entregam no conforto da sua casa. Faça seu pedido. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta. E agora, uma fábrica de velas localizada na Avenida João Salvari, em Capivari, foi destruída por um incêndio ocorrido na noite da segunda-feira, dia 15. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas durante a madrugada da segunda-feira e precisou demolir o prédio para fazer o rescaldo do incêndio, que foi encerrado de manhã. E o barracão armazenava um tanque com 15 toneladas de glicerina, material altamente inflamável. Testemunhas disseram que os funcionários da fábrica saíram no final da tarde e o incêndio teria iniciado por volta das 20 horas. Um dos bombeiros chegou a ser ferido durante o rescaldo e foi socorrido pela viatura de resgate, que já estava no local. Ele teve queimaduras de 2º grau e foi levado para o hospital. Um imóvel vizinho foi parcialmente atingido, tendo o muro comprometido. E agora, morreu nesta segunda-feira, dia 15, no Hospital São Lucas, em Americana, o barbarense Edson Biagio, de 64 anos. Se registrada em Americana, esse caso será a 15ª morte por Covid-19 na cidade. Edson deu entrada no hospital no dia 1º de junho com infecção e, após sua piora, um exame confirmou o quadro de contaminação pelo coronavírus. Na última semana, ele teve complicações e foi submetido a sessões de hemodiálise, mas não resistiu e faleceu. Ele deixou os filhos Rafael Biagio, Alessandro Biagio, Ralph Biagio, Marcelo Henrique Biagio e Edson Biagio Júnior. E de acordo com a funerária Unidas, o corpo foi sepultado no cemitério Parque dos Lírios de Santa Bárbara do Oeste. Meus sentimentos a toda a família. E a Câmara Municipal de Americana informou ontem que irá retomar o funcionamento em horário normal das 8 às 17 horas a partir da segunda-feira, dia 22. A medida foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Luiz da Roda Bem, da Cidadania, nesta terça-feira, dia 16. A retomada das atividades será feita seguindo protocolos sanitários recomendados pelo governo do estado e autoridades de saúde, buscando garantir a segurança de funcionários, vereadores e população que comparecer à sede do Legislativo. Todos deverão utilizar máscaras durante todo o tempo de permanência na dependência da Câmara. Haverá disponibilização de álcool em gel e a limpeza de banheiros, áreas comuns e locais como corrimões, painel de elevador, maçanetas e bebedouros será intensificada. Como medida de prevenção, a Câmara recomenda à população que priorize atendimentos à distância pelo telefone 0800 771 9701 ou pelo e-mail câmara-americana.sp.gov.br ou o site oficial, que é o www.câmara-americana.sp.gov.br, clicando no link Fale Conosco. Os atendimentos presenciais nos gabinetes dos vereadores deverão ser agendados por telefone. Na primeira fase da reabertura do Legislativo, as sessões ordinárias voltam a acontecer semanalmente a partir do dia 25, ainda por videoconferência. O plenário está sendo adequado às recomendações sanitárias e de distanciamento para possibilitar o retorno das sessões presenciais, seguindo o cronograma progressivo do combate à pandemia, estabelecida pelo governo do estado de São Paulo. A Câmara irá promover gradualmente a retomada das sessões solenes e audiências públicas. Além disso, funcionários que fazem parte do grupo de risco
ou cuidem de familiares, como crianças, permanecerão atuando no regime de teletrabalho, conforme orienta o protocolo sanitário estadual. E segundo o presidente da Câmara, o vereador Luiz da Roda Bem, da Cidadania, o Legislativo irá monitorar constantemente o funcionamento das medidas para garantir a segurança e a saúde de todos. Acredito que a forma como a Câmara se organizou, realizando o revezamento presencial de funcionários e teletrabalho, permitiu que as atividades do Legislativo pudessem continuar, ainda que de maneira reduzida. Durante o processo de retorno, buscaremos garantir que os funcionários, vereadores e população sigam as recomendações das autoridades de saúde e possam estar presentes na Câmara de modo seguro, retomando os trabalhos até a normalidade. E agora o boletim do coronavírus na cidade de Hortolândia. Os casos de Covid-19 atualizados são, casos notificados são 965, pacientes em investigação são 166, em isolamento domiciliar aguardando exame 145, em internação na unidade respiratória na UPA Nova Hortolândia 8, em internação no Hospital Municipal Mário Covas 1, que é o que está em UTI. Em internação hospitalar fora do município são 12, 11 em UTI, 1 em enfermaria. Casos confirmados 289, 37 pacientes em isolamento domiciliar, 2 em internação na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia e 0 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, em enfermaria. 12 pacientes em internação hospitalar fora do município, 9 em UTI, 3 em enfermaria. 215 pacientes já receberam alta e estão curados. 23 óbitos e casos descartados foram 510. E todos os casos de investigação encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação de casos confirmados mediante a informação da Secretaria de Saúde do Estado. E na atualização desta terça-feira, dia 16 de junho, em Campinas foi divulgado à noite que há 404 novos casos confirmados, no total de 4.392. 7.872 descartados, 447 a mais. E 427 em investigação, 25 a mais. Há 15 novos óbitos, o total chega a 164 mortes registradas. Outras 19, 1 a menos, estão em investigação. E óbitos, e uma mulher de 67 anos de idade morreu no dia 31 de maio, tinha outras doenças como comorbidades. Um homem de 72 anos de idade morreu no dia 4 de junho, tinha outras doenças. E uma mulher de 55 anos de idade morreu no dia 7 de junho e não tinha outras doenças. Um homem de 80 anos de idade morreu no dia 8 de junho e não tinha outras doenças. Homem de 80 anos de idade morreu no dia 12 de junho, tinha outras doenças. Homem de 88 anos de idade morreu no dia 12 de junho, tinha também outras doenças. Homem de 80 anos de idade morreu no dia 12 de junho e tinha outras doenças. Homem de 76 anos de idade morreu no dia 12 de junho e tinha outras doenças. Homem de 45 anos de idade morreu no dia 12 de junho e tinha outras doenças. Homem de 88 anos de idade morreu no dia 13 de junho e tinha outras doenças. Um homem de 81 anos de idade morreu no dia 13 de junho e tinha outras doenças. Um homem de 59 anos de idade morreu no dia 14 de junho e tinha outras doenças, como comorbidades. Um homem de 65 anos também no dia 14, e uma mulher de 80 anos de idade morreu no dia 15 de junho e tinha outras doenças. Um homem de 86 morreu também no dia 15 de junho e tinha outras doenças. De todos os confirmados, 3.235 pessoas estão recuperadas, 243 a mais. 234 estão internados com Covid-19, 13 a mais e 759 estão em isolamento domiciliar, 133 a menos. E agora, o ex-vereador Manuel Gregório, conhecido como Manezinho da Praia, teve alta nesta terça-feira. Ele ficou 9 dias internado no Hospital São Francisco por conta do coronavírus. Manuel ficou no oxigênio e não precisou ser entubado. Ele tem 59 anos e não sofre de nenhuma comorbidade. Por conta disso, contou que se surpreendeu com a intensidade da doença, que já não faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Não sou uma pessoa com comorbidade, sou sadio. Jamais achei que eu ia pegar esse vírus e ele ia fazer o que fez no meu pulmão, disse ele.
Ele contou que, apesar de todos os de seus pulmões estarem totalmente curados da pneumonia provocada pelo vírus, ele ainda sente cansaço ao menor esforço que ele faz. Por conta disso, Manuel tem mais 15 dias de repouso absoluto pela frente e isolamento social, já que ainda pode transmitir a doença. Sua esposa e seus filhos tiveram sintomas, mas ambos estão bem e se recuperando. E contudo, Manuel acompanha com preocupação 2 amigos que estão internados com a doença. Receber a alta é uma satisfação muito grande. Eu venci a Covid-19, mas fico analisando porque tive o privilégio de estar ali em hospital com leito disponível. Não peguei a fase do hospital lotado de pessoas, que pessoas vão chegar no hospital e não tem mais como atender. Essa é a grande preocupação, definiu Manuel. Manezinho da Praia foi vereador entre 2001 e 2004. Atualmente, ele trabalha como vendedor e muitos de seus clientes são supermercados. Ele acredita que contraiu o coronavírus no trabalho. E agora, indivíduos desconhecidos invadiram a Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Pastor Jesus Nascimento do Santo, no bairro Terra Azul, e furtaram vários equipamentos eletrônicos. Um representante da igreja solicitou a presença da Guarda Civil Municipal e foi constatada que os criminosos entraram pela porta lateral. O fato ocorreu por volta das 20h30 da noite. No local, há sistema de filmagem na câmera de monitoramento e a polícia investiga os autores do furto. Um absurdo, né? E aí, quem lembra do ex-integrante da boy band Polegar, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990? O ex-Polegar Alan Frank, de 47 anos, contraiu a Covid-19 e segue internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter contraído o novo coronavírus. Alan Frank também contou que, mesmo não estando mais entubado, ainda segue respirando com o auxílio de um catéter de oxigênio e se alimentando por sonda. Estou reaprendendo a comer, falar, andar, mas graças a Deus e a toda a equipe maravilhosa e atenciosa, eu estou melhorando bastante. Quero agradecer a todos os funcionários, eu já estou muito melhor e vocês não têm noção. Estou ligado ainda em um monte de aparelho. Não é fácil, mas eu estou vencendo graças a toda a equipe maravilhosa que já está cuidando de mim e a oração da minha família e dos meus amigos, contou Alan. Em um trecho da publicação, o oftalmologista fez uma reflexão sobre valorizar a vida e dar valor às coisas simples. Valorizem a vida vale demais, gente. A vida não é bens materiais, dinheiro. O que vale da vida são os momentos que a gente vive, ao lado das pessoas que a gente ama, disse ele, muito emocionado. Melhoras e que tudo isso passe logo. E agora vamos falar da cidade de Salto e da mobilização para o inverno. Barracas de acampamentos estão sendo usadas para abrigar moradores de rua durante a pandemia do coronavírus. Em Salto, no interior de São Paulo, a prefeitura recorreu a uma solução provisória para que pessoas vulneráveis que se recusam a ir para instituições de acolhimento encontrem abrigo durante o inverno e fiquem mais protegidas contra o vírus do que nas ruas. Até a tarde desta terça-feira, dia 16, 30 barracas estavam ocupadas. A cidade já registrou 97 casos e 2 mortes pela Covid-19. As pessoas em situação de rua na cidade são de 104.688 habitantes e são cadastradas no Centro de Referência Especializado à Assistência Social, no CREAS, que funciona até às 18 horas. Após esse horário, elas vão para as barracas, que são de uso individual e com distanciamento para evitar o risco da contaminação. A estrutura, em área integrada ao centro de referência, dispõe de banheiros e pias para higiene pessoal. Cada morador recebe um kit com materiais de higiene e roupas de cama, além de alimentação. No dia seguinte, é servido o café da manhã e o espaço permanece fechado durante o dia, quando as barracas são higienizadas. O prefeito Geraldo Garcia, do PPP, conta que o acampamento não é uma iniciativa isolada. Essas pessoas já são acompanhadas pelo nosso serviço social, mas no centro de acolhimento elas têm a oportunidade de se higienizar, se alimentar e dormir com o mínimo de conforto, dignidade e segurança. A iniciativa se junta a outras voltadas às outras voltadas às pessoas em situações de rua
e que são importantes durante o período do frio, disse. E entre os serviços está a abordagem regular de moradores de rua para o encaminhamento ao Centro de Assistência Social. E vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta e vamos ver agora como está o trânsito. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes no sentido de Campinas e vai assim até a chegada à Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada a Campinas. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. Já a rodovia Venâncio Calegari tem congestionamento na saída de Hortolândia em direção à rodovia Anhanguera. E eu fico por aqui, me despeço de vocês, obrigada pela companhia de todos os dias. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano e eu te espero amanhã, aqui às 7h15. Tenha um bom